falando que ele tá carregando. Oi. Enfim, deixa eu voltar aqui. Bom dia, gente, como vocês estão? Bem-vindo a mais um encontro do nosso grupo de estudos humanistas, né? Hoje nós estamos dando início ao nosso segundo encontro da jornada França-Non, na qual nós estamos discutindo o livro França-Non é a Encruzilhada, do Davidson Faustino, Teoria Política e Subjetividade, e hoje daremos, né, a continuação dos nossos estudos com a discussão do segundo capítulo, Encruzilhadas Teóricas. Gostaria de, então, passar a vez para a maravilhosa Dayara, que vai dar uma facilitação magistral para a gente. Sinta-se à vontade, Yara. Vamos lá, suculenta. Não cria expectativa, porque eu penei para essa parte aqui. Então, deixa abaixo, menos. Mas vamos lá. Então, gente, só para dizer de onde eu falo, né? Eu sou Yara, eu sou pedagoga de formação, tenho mestrado em educação e doutorado em ciências da saúde. Então, o que eu tenho aqui, eu não tenho tanta base assim. Então, alguns termos, algumas coisas aqui, eu tive que penar um pouquinho, porque essa obra, apesar de que na nossa discussão inicial ajuda muito a todas as áreas, e a educação inclusive, mas eu tive que ler algumas vezes. Achei até interessante que eu joguei lá na IA, mas a IA me deu umas respostas nada a ver, fez um resumo para mim que eu falei, não, deixa a IA para lá, vou manter aqui o que eu entendi, porque trouxe alguns conceitos equivocados. Primeira fase que a IA colocou, esse texto trata-se das teorias, foram escritos por Fanon, Hegel, e mais um outro. Eu falei, epa, vamos começar de novo, vamos deixar, mas enfim, eu li algumas vezes, achei um texto assim, com uma certa dificuldade, até brinquei, porque algumas vezes eu fui no próprio livro do Fanon, porque ele trata muito, né, do Máscaras Negras, para poder ver que lá algumas coisas eram mais fáceis, ou que me ajudava a entender o texto, mas vamos lá. Eu vou começar aqui com a sociogênese do colonialismo e a interdição do reconhecimento. Então, aqui eu estou como leitora, como alguém que faz um fichamento, e vou trazer para vocês algumas pinceladas. Como professora, eu fiz aqui fichamento do texto por texto, porque eu acho que, assim, pelo menos para mim, eu entendo melhor, fica mais fácil, né? Então, eu vou começar a sociogênese do colonialismo e a interdição do reconhecimento. Então, logo no início, o Davidson coloca, né, que a palavra sociogenia, ela é citada apenas uma vez por Fanon, e eu acho que é nesse Pele Negra, no Máscaras Brancas, e contrasta com os termos, né, com os conceitos de filogenia e ontogenia. Então, para entender essa sociogenia, que ele falou uma vez, mas que caracteriza muito a obra dele, né? Todas as pesquisas que a gente busca, cita Fanon, o fato é socialmente produzido em oposição a ser ontologicamente dado, mutável, estático. E esse conceito foi desenvolvido por Fanon no livro de 52. A psicologia filogenética, evolucionista ou constitucional, relaciona o comportamento à genética, anatomia e fisiologia, e isso pressupõe uma base inata e hereditária para o comportamento. A perspectiva ontogênica, que é eles colocam como uma perspectiva freudiana, é o estudo do desenvolvimento de um organismo ao longo da vida e que se enfatiza a experiência individual. E o Fanon advoga pela necessidade de considerar a constituição do sujeito na relação recíproca
com o seu contexto histórico e concreto. Essa primeira parte, gente, eu acho que tem uns conceitos que vão nos ajudar a entender muito a obra do Fanon, né? Porque é importante esse conceito de sociogenia. E o que o Davidson, ele faz uma síntese explicando do que é esse conceito de sociogenia de Fanon. A perspectiva sociogênica se apresenta como uma mediação dialética que não anula nem a experiência individual, nem aquilo que é mais geral do ponto de vista das capacidades humanas ou dos processos psíquicos. E aí ele traz uma outra contribuição. A sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não está imune à influência humana. Achei isso bem... e outra coisa. Eu acho que isso aqui bem inovador, né? O comportamento dos grupos oprimidos não é inato, mas moldado pela realidade colonial. Então, até aqui ele fala dessa relação desse indivíduo, desse sujeito, com o social. E ele também, nessa parte, ele faz o seguinte, o que a gente traz, o que traz nessa contribuição dessa sociogenia para os diagnósticos de saúde mental? Então, ele fala aqui, a não observação das raízes econômicas e sociais das neuroses psíquicas levaria, no mais das vezes, a diagnósticos equivocados. Isso deve ter feito uma revolução, né? Incomodou muita gente. Ainda fala outra coisa aqui, em relação à psicologia e à psiquiatria. Os recursos oferecidos pela psicologia, psiquiatria ou mesmo pela psicanálise deveriam ser associados à percepção de que, em primeiro lugar, a neurose não é constitutiva da realidade humana. Na segunda parte, né, na primeira, que é a liberdade está na zona do não ser, nessa parte, o Davidson cita essa comunicação que o Fanon fazia com vários autores, o Hegel, Merleau-Ponty, Nietzsche, ele traz outros, traz vários. Eu vou pontuar algumas coisas aqui, mas eu até anotei algumas coisas que depois a gente pode aprofundar no papo, né? Eu espero não passar de 20 minutos essa minha apresentação. Então, quando ele fala que a liberdade está na zona do não ser, aí eu busquei no texto o que seria a zona de ser, do ser e a zona do não ser. A zona do ser, ele diz que o branco é tido como expressão universal do humano, a brancura se torna o único caminho para o ser. E ele ainda traz ainda, o europeu, o branco ocidental, passa a ser tomado como, achei isso forte demais, expressão universal do ser. E o que seria essa zona do não ser? Seria uma região de desumanidade fabricado pelo colonialismo branco, que caracteriza-se pela dessubjetivação e pela redução do indivíduo à epidermização, ou seja, a aparência externa. E em várias partes, o Davidson, traz esse texto, cita, né? Uma frase do Fanon, é o branco que cria o negro, como um símbolo maldito, no exato momento em que não reconhece a sua humanidade. E qual é essa liberdade? Porque o título é A Liberdade está na zona do não ser. E qual que seria essa liberdade na zona do não ser? Aí um texto aqui de Fanon, de Pele Negra, Máscaras Brancas. Existe uma zona do não ser, uma região
extraordinariamente estéril e árida, uma encosta perfeitamente nua, de onde pode brotar uma aparição autêntica. Então, apesar desse não ser, existe uma zona, né, que ele fala uma região, que pode transformar, que pode brotar. Achei isso aqui muito esperançoso, porque fala aqui, é impossível viver sem conflitos. Então, aqui é o bem-vindo ao mundo adulto, né? E somente aqueles que ousam encarar as próprias contradições, descendo ao verdadeiro inferno, que podem assumir a responsabilidade pela própria existência. Que afago, né? Mas ele faz um alerta aqui. É que a sociabilidade colonial impede que o negro empreenda essa descida ao verdadeiro inferno, dificultando, assim, a vivência plena e, sobretudo, a superação dos conflitos existenciais que nos torna humano. Pesado, né? Que se existe essa zona, essa pressão colonial, ela impede que o negro faça esse movimento. E aqui ele traz um conceito do outro, que ele vai trabalhar nos tópicos seguintes. Aqui eu acho que a gente pode retomar essa discussão do outro no grupo, porque ele traz Hegel, traz outros autores, e que talvez fosse interessante a gente aprofundar. Mas aqui eu vou fazer uma síntese desse outro, porque é muito parecido com que a teoria de Vygotsky, né? Porque fala que é na interação com o outro, do reconhecimento do outro para comigo, é que eu me percebo como eu. Mas a gente pode retomar mais na frente, tá? A outra parte, que seria a interdição colonial do reconhecimento, a impossibilidade de descer ao verdadeiro inferno. Ao observar a sociabilidade colonial, Fanon diagnostica um distúrbio na reciprocidade própria à dialética hegeliana, argumentando que o racismo impede, de um lado, isso é forte, hein, que a consciência independente se veja como parte da outra que o compõe, e, do outro, que a consciência dominada alcance a verdadeira independência como consciência livre de si. Podemos retomar isso depois. Então, e aqui eu achei uma coisa muito interessante, que ele traz. Eu já tinha visto alguma coisa em textos do americanos, que é no word, né? É uma palavra que não é dita, eu vi em algumas manifestações, e que ele faz uma diferença desse negro-ha, eu não sei falar francês, e noir, que é negre e noir, né? Aí eu busquei a principal diferença entre negrar e noir na França reside na carga histórica, no contexto de uso e na intenção de quem fala, sendo negre um termo de forte conotação racista, enquanto noir é uma forma descritiva e aceita. E aí, no rodapé da página, escrita pelo filósofo cameronês, eu não sei se fala assim, Achille Mbembe, Mbembe, para o colonialismo negro, representa a redução do africano tanto à bestialidade como à objetificação do homem-objeto, homem-mercadoria, homem-moeda. E aí o Davidson coloca que, embora Fanon não haja, embora não haja um critério absolutamente rígido, geralmente Fanon usa o termo noir para descrever uma classificação grupal e negre como uma adjetivação inferiorizante. Então, ao lermos, nós já sabemos. Em Fanon, contudo, não é importante essa discussão da palavra.
O problema adquire uma expressão, é importante a palavra, mas ele adquire uma expressão ainda mais profunda. O negro, seja negre, seja enquanto negre ou enquanto noir, não existe em si como um substantivo. É apenas uma abstração criada pela cosmovisão reificada da sociedade colonial. E ele passa para o tópico seguinte, o racismo e a racialização. Aqui, o Davidson divide esse tópico, ele faz a análise de Fanon a partir de 3 níveis. O primeiro nível, o racismo e a racialização são parte de um processo maior de dominação. Isso aqui é forte. Então, o racismo e a racialização são parte de um processo maior de dominação. A violenta e desigual expansão das relações capitalistas de produção para o mundo europeu. O mundo colonial é um mundo congenitamente cindido, e a separação entre os polos é mantida pelas forças das armas. Seria, então, mantida pela violência armada. O segundo nível dessa racialização, o racismo de racialização e racismo. O racismo é tanto um produto como um processo do qual o grupo dominante lança para desarticular as linhas de força do dominado, destruindo seus valores, seus sistemas de referência e seu panorama social, pois as linhas de força não mais se organizam desmoronadas diante de sistema estabelecido pela força, não proposto pelo imposto sob o peso de saberes e canhões. O racismo é apropriado na sociedade moderna como elemento que torna possível o empreendimento colonial. Isso aqui também eu achei muito importante. O terceiro nível, aí ele fala sobre a racialização. E ele subdivide em 2 aspectos, que é, o primeiro aspecto é a epidermização dos lugares e posições sociais, ou seja, aquilo que se entende por raça passa a ser definidor das oportunidades e barreiras vividas pelo indivíduo ao longo da vida. A causa e consequência. Alguém é rico porque é branco, e alguém é branco porque é rico. Gente, eu vivi isso na infância, tá? Então, era muito essa discussão, né? O cara rico, é branco, é rico. Eu cresci nessa métrica. Segundo aspecto da racialização, é a interiorização subjetiva dessa epidermização por parte tanto do colonizador como dos colonizados. O sujeito deixa de se reconhecer como humanos para se verem a si e aos outros através da lente distorcida do colonialismo. A fantasmagórica e hierárquica contraposição binária entre branco e negro é assumida por ambos como identidade fixa e essencial, moldando de forma empobrecedora a percepção de si do mundo. Então, esse efeito que ele fala aqui, ele vai trazer depois, que esse amálgama, né, essa divisão branco e negro, isso é tanto prejudicial para os negros como prejudicial para os brancos. A teodiceia, a dupla consciência e o duplo narcisismo. Uns títulos bem difíceis, né? Mas vamos lá. Aí eu busquei, né, para entender isso aqui, o que é teodiceia? Até o texto explica, né? É justificar a bondade de Deus diante do mal, mas não é. Tá, vou trazer isso bem simples, né? É usado metaforicamente para descrever a identidade branca. O branco está encerrado em sua brancura, isso é de Fanon. O negro em sua negrura. Tentaremos delimitar as tendências desse duplo narcisismo e as motivações às quais ele remete.
aqui, o Davidson coloca que Fanon não retoma a noção desse duplo narcisismo, que parece ser um dos eixos teóricos fundamentais de toda a obra. Mas ele, para entender melhor esse duplo narcisismo, busca-se a referência de Dubois, quando ele coloca que o racismo cinde a sociedade a partir de uma espécie de véu, que nós vimos no encontro passado, que turva a consciência de brancos e negros a respeito de si mesmo, o que corrobora com aquilo que eu disse, que isso é uma coisa que prejudica tanto o branco quanto o negro. O branco explorado era conferido salário simbólico que lhe conferia a sensação de partícipe das biopolíticas. Então, aqui ele traz a questão dos explorados, né? E por outro lado, ao negro não cabe nem essa sensação de partícipe da biopolítica. Ao negro, a efemização, isso aqui, como Dubois faz uma análise dos Estados Unidos, ao negro é dado a efemização afro-americana. Isso significa que a suspensão ética, política e estética das pessoas negras são afros antes de serem americanos. Em Fanon, a interdição do reconhecimento negro cumpre a função de viabilizar o empreendimento colonial, ao passo que legitima o branco, o Ocidente e a Europa. E também aqui ele vai falar que esse sistema colonial ele vai fetichizar os seres humanos. Então, transforma seres humanos em entidades fetichizadas. Criam negros e brancos como entidades fetichizadas e opostas entre si, impondo também um estranhamento dessas supostas identidades, brancos, negros, etc., com aquilo que é universal ao gênero humano. Nessa parte, ele até fala, né, que dessa fetichização, que coloca o negro como o potente sexual, que até traz que os homens desejavam que as mulheres se deitassem com os negros, muitos homens tivessem relação com o negro, ele cria tem até um texto, né, que fala, que justifica isso, é bem interessante de voltar, bem sensual, assim, né, mas que está, no fundo, essa fetichização do negro. O identitarismo branco enquanto teodiceia. Frantz Fanon era um crítico da identidade. Assim teceu, achei isso muito interessante aqui, né? Assim teceu ácidos comentários às noções correntes de essência negra, fazendo dos seus escritos conhecidos críticas às noções de identidade. Acho que a gente pode voltar um pouquinho sobre essa questão do identitarismo na hora da nossa conversa, né? Fanon discute como tanto a brancura quanto a negrura se constitui a partir de relações reciprocamente fetichizadoras. Eu acho que a gente pode gostar. E aqui ele fala também, ele traz uma relação entre a racialização e o capitalismo. A racionalização atua como um mecanismo ideológico de autoengano, que transfere falsamente para fora do sistema colonial capitalista todas as contradições que lhes são próprias: o mal, a corrupção, a violência, a rapinagem, apresentando a si mesmo como perfeito e a esses atributos como próprios das vítimas que se assujeita pelo caminho, divinizando o branco. Então, ele traz para fora a discussão do capitalismo e coloca essa divinização do capital e também do ser branco.
A contribuição de Fanon é denunciar que esse suposto Deus, quase absoluto, enxerga a si como branco. Que a gente pode dizer esse Deus como capitalismo e por aí afora. Alerta Fanon, nessa narrativa teodiceica, o sujeito universal é sempre o europeu branco e o negro, mero corpo animalizado, como condição de sua satisfação. Assim, a pessoa negra se torna um objeto fobígeno e ansiógeno. Estou quase acabando aqui, tá, gente? Vamos lá. A dupla consciência e a interiorização da inferioridade. Voltando a Debois, percebe-se que a primeira parte do problema da dupla consciência está na projeção de que o branco faz do negro não como humano. Como não humano. Para Debois, racismo é um problema branco. Fanon, no mesmo caminho, afirma que é o branco que cria o negro. Essa expressão aparece várias vezes no texto. A grande contribuição não nomeada da dupla consciência de Debois à formulação de Fanon é: o problema não se resume a um identitarismo branco, a projetar um ideal de humano que mantém o negro fora, mas, sobretudo, ao fato de que as pessoas negras interiorizam esse fetiche maldito como se fosse, de fato, a sua própria imagem. Uma vez imbuídos desse olhar reificador, agem direcionando a negação contra si próprias e não ao outro que lhe impõe sua existência. Então, no fundo, esse negro, muitas vezes, quer ser branco. E aqui, no seguinte, ele vai falar sobre o duplo narcisismo. A teoria do duplo narcisismo de Fanon aprofunda dois aspectos já adiantados por Debois. Primeiro, narcisismo branco. O sujeito branco está envolto em sua brancura, perdendo parte da sua humanidade por não reconhecer o outro. É aquilo que o racismo faz mal tanto para um quanto para o outro. O narcisismo negro. O sujeito negro interioriza o homem branco como ideal do ego. Isso leva a uma luta, um esforço constante, né? Ele fala uma luta síssifica, um esforço constante, exaustivo em autoanálise fútil para alcançar a branquitude, como o único caminho percebido como ser humano. No rodapé da página, ele cita, vocês já viram aquele quadro Redenção de Kant, que tem uma mulher parda com um homem branco, com uma mulher negra? Depois eu posso até colocar, eu vou colocar aqui, peraí, deixa no final, coloca esse quadro aqui para nós. Fanon entendia a racialização como um círculo vicioso, que aprisiona o branco à sua brancura e o negro à sua negrura, e gera uma espécie de narcisismo castrado que tanto as pessoas brancas como as pessoas negras deixam de reconhecer-se no outro e, com isso, passam a estranhar, sobretudo, elementos que também são seus, embora fetichisticamente projetados apenas no outro. Aqui uma frase para nós guardar no coração. Para Fanon, o negro deve recusar a sua negrura, mas não sem antes matar o branco que habita perturbadoramente dentro de si. E aí eu acabo a minha apresentação. Enquanto a gente conversa, eu coloco aqui o negro, o quadro, né, do Kant. Bom, queria agradecer a Yara pela sua facilitação magistral e que seja aberta a discussões, né? Sinta-se à vontade para comentar, falar como vocês sentiram, como a leitura te afetou, críticas, dúvidas. Bora lá.
Bom, gente, licença, boa noite, agora à noite, né? Eu queria primeiro destacar um ponto, né, que a Yara trouxe referente à experiência dela como branca, né, que você citou que Eu não sou branca, não. Pode parecer a luz. você se autodeclara como, desculpa. Olha, eu tô de pato para negro. Eu tô Ah, aqui, é? não sou branca, Certo. não. A luz é que é Ah, engraçada. Eu tá. faço Te aula li de como... inglês. Aham, Isso aqui é tinta e branco, tá? pode crer. Te li como uma mulher branca, peço desculpas. Então, Não, não acho sou, que não. meu entendimento ele acaba ficando de forma diferente. É. Mas ainda assim, acho que é possível citar algo que você comentou, que eu tenho algumas anotações aqui do Pele Negra Máscaras Brancas, que eu acho que eu li até a metade. Inclusive, você citando no começo sobre como foi mais difícil ler o Davidson do que o Fanon, eu achei a leitura do Fanon muito difícil. É, eu não sei se por conta de eu não estar tão acostumado assim a ler autores que escrevem de forma mais densa, mas eu penei, viu, para entender algumas coisas. Mas tem uma citação dele que fala assim, com relação a. Cadê? Deixa eu ver aqui. É, perdi, ô caramba. Nossa, gente, eu perdi aqui, eu tô tentando encontrar ela. Aqui, achei. O negro, escravo de sua inferioridade, e o branco da sua superioridade. Ambos se comportam em função de uma linha mestra neurótica. Em seu comportamento, o negro se aproxima de um tipo neurótico obsessivo, e há no homem de cor uma tentativa de fugir de sua individualidade e anular sua presença. Então, isso tem relação com aquilo que você foi trazendo também da sua leitura, referente a como que o branco também está preso na brancura, né? Você falando, eu associei essa questão até mesmo de ser escravo, né? O branco sendo escravo daquilo que o colonialismo também impõe, apesar de ser uma separação que pressupõe superioridade, ainda assim é uma imposição colonialista, né? Fiquei tocado a partir dessa perspectiva, assim, e foi muito boa esses trechos que você trouxe, assim, é uma leitura que eu considero uma leitura muito pé na porta, assim, né? Muito disruptiva. Aqui eu falei que Fanon é mais fácil, mas eu não li, não. Eu só li algumas coisas, tá? Estou na ilusão. Letícia, sinta-se à vontade. Tá, é só pegando o gancho aqui do Felipe, né, quando ele fala sobre a colonização, e em várias partes aí da explicação da Yara, ela coloca, né, até eu coloquei aqui, eu anotei algumas passagens, tipo, o homem branco, ele é tido como expansão universal, está muito ligado ao eurocentrismo, né, desde a época da colonização, existe aí essa padronização do homem branco, europeu, e que ele dentro da colonização, eu li alguns livros e alguns artigos que eles colocam o homem branco como um salvador, eles estão salvando, eles estão indo para, não só na questão dos negros, mas também como na questão dos indígenas, né? Dos povos originários, quando chegam também aqui, eles querem passar a catequização, então apagando e não levando em consideração as crenças, tanto dos africanos quanto dos povos originários, eles querem apagar e impor aquilo que eles acreditam. Que eu acho que isso linka um pouco, eu até anotei aqui, com a Teodiceia. Então, eles utilizam essa justificativa que até você falou, que é a justificativa do branco, que ele turva a consciência. Então, ele faz com que as pessoas elas duvidem daquilo que elas acreditam e eles impõem aquilo que ele, enquanto um homem branco, europeu, acredita e é a verdade única que deveria ser seguida. É isso. É isso.
Vou me autorizar a falar, então. Eu queria... Vamos lá, eu vou começar tratando a minha posição, que é a posição de alguém que estuda nessas encruzilhadas fanônicas, estuda mais fenomenologia, né? Eu queria... Eu acho que eu entendi a zona do não ser bem diferente daquilo que você entendeu, Yara. Porque ela é um conceito que é plenamente derivado do Sartre, que já estava em Heidegger, só que o Sartre falou de outras maneiras. Mas a questão é que me parece, né, é que dentro da tradição existencialista, ser significaria você estar aberto para se tornar as várias coisas que é possível. Só que quando a gente fala disso a partir de um mundo colonizador, ser se torna ser o indivíduo branco que é o ser universal, que não é carregado de nenhuma mácula, né? Quando ele fala que o indivíduo, a verdadeira liberdade está na zona de não ser, a gente está dizendo que não ser é a abertura para se tornar outras coisas, né? Por isso que ele tem essa dualogia, né? Que o branco cria o negro e o negro cria o branco. A partir do momento que se cria essas duas categorias, você passa a ser algo fixo. Você não pode ser outra coisa. Você só pode ser branco, você só pode ser preto. Sem ter a consideração que ninguém é nisso a priori. A gente só é isso a partir das determinações históricas que nós temos. Se não fosse essas determinações históricas, a gente seria outra coisa. O que isso é? Não sei, né? Eu só queria ir... Ai, meu Deus, eu mandei meu livro. Trágico. Evidenciar que ele fala isso lá na página 59 do livro físico. Eu não vou procurar qualquer página no PDF, gente. Boa sorte. Lá no final, está assim, ou para si, diferente em oposição ao em si, do ser a presença indeterminado como um neante, nada. O nada, ou não ser, portanto, é a liberdade possibilitada pela falta de determinação a priori. Não ser é não ter determinação. Mas a questão é, a partir de quando a gente passa a ser, ter uma categoria fechada, a gente passa a ser determinado por isso. Que é aquilo que o Heidegger vai dizer, né? De início, na maioria das vezes, o ser que nós somos confunde suas possibilidades com a possibilidade do seu mundo. O mundo que diz quem nós somos. Mas isso não quer dizer que é isso que a gente é ontologicamente, existencialmente, no nosso íntimo, o que quer que seja, né? Eu acho essa discussão muito interessante para a gente pensar toda e qualquer coisa. Gênero, sexo, sexualidade, raça, posição econômica, modos isso que a gente vai chamar de modo de subjetivação, que não faz o mínimo sentido para mim, mas, né, quando a gente pensa nisso, a gente tá dizendo que tudo é uma determinação histórica. E que se não fosse a determinação da história, poderia ser outra coisa. Eu acho que essa é a diferença, e isso que me chamou a atenção foi a Hannah Arendt, que é a diferença do marxismo. Que o marxismo ele ainda coloca a luta de classe como uma determinação. Ou seja, é um destino histórico aí. A gente vai sempre caminhar para a luta de classe, para a revolução, para a revolução do proletariado. E é isso, gente. Depois eu falo mais. Ô, Guilherme, mas essa questão do não ser, eu vou acreditar em você piamente, porque eu não entendi. E aí, o que eu fiz? Eu li 3 artigos que falavam do não ser. Cada um definiu de um jeito. Eu falei, olha, eu vou escolher um aqui e vou colocar. Porque essa questão... E aí, o que eu fiz? Eu fui buscando para frente o que Davidson trazia desse não ser. E aí, eu fui compilando aqui. Mas eu fico com você como o meu 4º artigo, né? Porque realmente cada um dizia uma coisa. Eu falei, é que assim, né? É a minha interpretação da coisa. É a minha interpretação da coisa. A questão é que a gente tem, eu não vou me lembrar o nome do texto, mas é um texto da Soane Carneiro que ela faz uma interpretação do Heidegger com a palavra não ser. Ou seja, o negro ele é um não ser porque ele tem o seu ser interditado. Então, essa confusão pode estar vindo daí. Uhum. Mas isso foi
má apropriação dela que foi muito produtiva. Ela fez coisas muito boas com isso. Mas é uma má apropriação dela do Heidegger, ao meu ver. Né? Mas a questão, né, é que quando ela confundiu o não ser com um ser obrigatório, sabe? Com uma cristalização do ser, com uma modificação das pessoas, sabe? Que eu não acho que é plenamente isso que o Heidegger queria, sabe? Nunca a gente tem que respeitar o Heidegger, mas eu não acho que foi isso que ele entendeu quando ele escreveu, sabe? Jane, sinta sua vontade para falar, tá? Jane? Obrigada. Jane, você vai falar? Você está com a mão levantada. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu estou na rua, aí foi meu celular que te chamou, mas não vou falar nada agora não, estou só escutando vocês. Obrigada, viu? Eu acho, eu acho que tem a ver, Guilherme, com o que você diz, porque o próprio Davidson, ele fala dessa zona do não ser como uma potência. Acabei. Cite-se à vontade, Evelyn. Obrigada. Boa noite, gente. Eu não sei se eu diria exatamente esse não ser como uma potência, na verdade. Não sei se eu entendi exatamente dessa forma. Ao meu entendimento, né, fazendo a leitura, enfim, trazendo até para o meu campo de atuação, que é a psicologia, e talvez até para alguns exemplos mais práticos do que eu vejo dentro da minha prática clínica, trabalhando com a clínica racializada, né? Esse não ser é quando a pessoa ela é tratada como se ela não fosse um sujeito por completo. Então, não é que ela não exista, é que no mundo social ela não é reconhecida plenamente como uma humana. Então, traduzindo assim para uma linguagem mais simples, para sair um pouco do academiquez, eu acho que todo mundo entender ali dentro da sua área de atuação, né? É como se você falasse, a pessoa negra, como se ela fala, mas ela não é realmente ouvida. Você está presente, mas não é sempre e não é necessariamente considerado. Você existe, mas não é vista como alguém por inteiro. Então, é como se a humanidade da pessoa negra fosse sempre colocada à prova, sabe? Como sempre fosse questionada, duvidada. Então, eu não consigo ver esse não ser como uma potência. Acho que, na verdade, é até meio que inverso, né? Então, basicamente, que eu vejo que eles dialogam que o colonialismo ele criou uma divisão. Quem pode ser visto como um ser humano completo? O ser humano branco, aquela visão eurocentrada, né? E quem é empurrado para aquele lugar menos humano, né? Bem aproximando ali, inclusive, dos animais, é o que a gente viu no processo da escravidão, né? A pessoa negra, ela acaba sendo colocada desse lugar do não ser. E isso vai afetando ela, não é só externo, não é só do que o mundo de fora está falando. Acaba virando coisas como parece que eu não tenho valor, preciso me provar o tempo todo, eu não sou suficiente, como já dizia Racionais, né? Por você preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Então, tá sempre tendo ali que se provar de alguma forma. Então, a gente pode imaginar uma pessoa preta que entra num lugar e ela, de entrar nesse lugar, ela já sente que precisa se comportar perfeitamente. Evita errar, porque sabe que que ela pode ser julgada. Então, traduzindo assim mais, né, para um campo, acho que mais
perto do que a gente vê mesmo no dia a dia, eu entendi dessa forma a leitura desse capítulo, e especificamente sobre o não ser. Então, eu vou entrar aqui antes do Johnny, porque é o seguinte, eu entendi, Evelyn, da forma como você apresentou, que caracteriza um lugar em que é colocado. Mas quando o Guilherme comentou, eu voltei aqui no texto que ele define como não ser, ele fala o seguinte: existe uma zona do não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma encosta perfeitamente nua, de onde pode brotar uma aparição autêntica. E, em seguida, ele vem colocando esse não ser como uma possibilidade de aproximar do verdadeiro inferno, porque é nesse verdadeiro inferno que se pode assumir a responsabilidade da própria existência. Eu tinha entendido como você, tá? Quando o Guilherme traz, eu até risquei aqui o meu entendimento, e botei uma interrogação, porque eu falei, e agora? Né? Eu não sei se vão ter que discutir isso depois. Johnny, se você me permite interromper um instante, Evelyn, eu achei isso que você disse muito bom. É porque o que você trouxe é a interpretação da Sueli Carneiro. Porque ela inverte o paradigma que eles estão trazendo aqui. O que o Fanon está criticizando aqui é que ser negro é uma criação. Então você não pode não ser. Não ser é a liberdade, porque você tem que sair da posição que você é colocado por ser negro. Sabe? Quando a gente fala, isso aqui é uma discussão fenomenológica. Quando a gente fala de ser, a gente está falando de determinação. Se eu falar que o ser, se é negro, ser negro tem uma identidade, eu estou afirmando que tem diferença racial. Eu estou validando a opressão. Sabe? Eu estou dando um fundamento filosófico para essa opressão. Sabe? Quando ele fala não ser, ele está falando que ninguém é. Não é branco, não é preto. Mas a questão, no colonização, você cria essa categoria. E ao criar essa categoria, que você cria a invisibilização. Por isso que eu acho que é uma complexidade da linguagem, sabe? E dos termos que eles usam. É porque o não ser é a possibilidade de mudança. O ser é a cristalização. Mas isso por isso que eu falo que a Sueli Carneiro foi isso é muito bom. É ótimo. Mas foi uma interpretação um pouco errônea da discussão que eles estavam fazendo. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Não estou falando que ela foi até errada. Estou falando que foi muito bom. Mas, assim, ela não entendeu um pouquinho a discussão aqui. Mas eu acho que o que você fala é ótimo, porque é assim que a gente experiencia. A gente experiencia como uma negação da possibilidade de ser. Porque a gente não pode experienciar um inferno. Que é ser simples, que é não ter determinação. A gente tem a determinação de ser negro. Mas deveria. Existencialmente, isso não tem. Isso é apenas uma construção histórica que inviabiliza a possibilidade de a gente se tornar outra coisa. Bom, Johnny, sinta-se à vontade, tá? Desculpa interromper. Não, tranquilo. É interessante que o que a colega Evelyn falou, e a Yara e você também, né? E a gente percebe, pelo menos eu percebi nas falas, que levando para o outro lado, né? Que a implementação do colonialismo e suas variantes e brutais variantes, a gente percebe um gerenciamento, né, do ser e não ser, que são categorias que são fragmentadas justamente nessa possibilidade de se perceber, né? E recai sobre essa possibilidade de ser e não ser também uma dimensão ideológica, né? Se a gente for levar por uma interpretação marxista, né? Se submete até a um certo fetiche do ser e de não ser, né? Inviabilizando essa possibilidade de potência, por exemplo. E esse ser e não ser, e a gente pode até pensar, nesses termos ideológicos, entre aspas, meritocracia, né? No
na possibilidade do chegar lá, né? Nesse sentido de ser negro, se perceber como negro, e o branco. É interessante também que a gente não estuda esses gerenciadores desse ser e não ser, né? Que são justamente aqueles que implementaram esse sistema colonialismo e que gerencia também o capitalismo nessa dimensão de se perceber ser ou não ser. Nesse sentido que eu entendi. A Juliana escreveu aqui que justamente aí eu acho que vai explicar e eu acho que vai corroborar um pouco com essa discussão que o Guilherme traz, porque isso, justamente no texto seguinte, a Juliana colocou aqui, o próximo título fala impossibilidade de descer ao verdadeiro inferno, onde o negro é impossibilitado de experienciar o não ser, que é a liberdade da existência. É justamente que quando o Davidson traz essa questão do não ser, ele traz aquele textozinho, né? Ele traz no seguinte, ele fala essa experiência, não simplesmente do negro, dessa possibilidade de não ser, como sendo do humano, mas aí logo em seguida ele fala que há essa impossibilidade do negro de ir nesse inferno, né, de vivenciar esse não ser, por causa da questão do colonialismo. Valeu, Juliana. Evelyn, você gostaria de continuar falando? Guilherme, Desculpa, a esqueci de baixar. Nicole colocou alguma coisa aqui, ó. Estou lendo o chat aqui. Vocês têm indicação de obras para entender melhor essa questão da formação da identidade, zona do não ser? Nicole, nós vamos ler A Pele Negra, As Máscaras Brancas, e isso eu acho que é bem desenvolvido nessa. Eu também fiquei bem interessada. Outra aqui. Não ser é próximo ao existencialismo de Sartre? Isso é com você, Guilherme. Completamente dependente. Dependente. Não tem isso sem o Sartre, né? Ele cita Sartre nesse capítulo. Ele e o Sartre eram amiguinhos, gente. Ele cita. Inclusive escreveu a introdução, né, do livro. Felipe, sinta-se à vontade. Eu queria perguntar para vocês o que é Teodiceia. E aqui, ó. O Davidson, ele até traz uma explicação também. Aí eu vou lá no Pai dos Burros, né? A Teodiceia é um ramo da filosofia e teologia que busca justificar a bondade e a justiça de Deus diante da existência do mal e do sofrimento do mundo. Aí um outro Pai dos Burros aqui. O termo Teodiceia, justificar a bondade de Deus diante do mal, é usado metaforicamente para descrever a identidade branca. Marcos, sinta-se à vontade. Boa noite, a primeira vez que estou participando, não li os textos, e eu queria só entender. Então, vocês falaram em potência, aí me veio possibilidade. E aí, o não ser, ele não tem nem essa possibilidade, então, Guilherme. Então, o fato de, então, categoricamente, historicamente, colocou como não ser que ele não tem nem essa potência, ele não tem essa possibilidade. É isso? Eu estou vendo a confusão aqui, sabe, gente? É que quando a gente pega a filosofia existencialista, de uma maneira geral, ela é aquilo que a gente chama de uma filosofia negativa. Ela não pode definir as coisas,
mas ela diz o que as coisas não são. Ou seja, ela não dá uma resposta concreta, mas ela falou que não pode acontecer. O que isso quer dizer? Quando a gente fala esse não, a gente está dizendo que o não ser, ele aplica, ele tá dizendo que não tem uma característica específica da existência. Sabe? Não ser quer dizer que a gente é livre para existir, porque eu não sou nada. Mas a partir do momento que eu existo, Guilherme ganha nome, Guilherme ganha um gênero. Guilherme nasce em uma família, mas eu não sou nenhuma dessas. Eu me porto ao longo da minha vida dentro dessas condições da qual eu cresci. Eu não sou, mas ao existir eu tenho que ser. É algo complicado, assim. Mas o que ele está dizendo é que não tem nada na essência, na genética, na história de vida, na filosofia, no psiquismo, que determina quem eu sou. Então não existe nem diferença racial. A diferença racial é uma questão histórica e implica na cristalização de modos específicos de ser. Ela cria o negro. Que não é uma diferença humana. Não é uma diferença humana. É uma categoria histórica política. Não ser é potência, é possibilidade, porque já que eu não sou negro, eu posso sair e me lutar contra o racismo. Porque não é isso que me define. Isso é uma categoria histórica política. Se é uma categoria histórica política, eu posso armar uma revolução se eu quiser. Se eu dar conta. Eu não sou determinado, não tem a diferença racial. Isso é uma discussão que eu tenho com um colega meu, que se a gente se afirma muito na identidade, a gente acaba voltando para o ponto e dizer que negros e brancos são essencialmente diferentes. Porque a questão, a luta pela identidade, ela tem que ter como horizonte a superação da identidade. Porque senão a gente tem uma cristalização da diferença essencial. Por isso que o que eu falo, o Davidson Faustino fala, a luta pela identidade vem assegurar a possibilidade do ser humano universal, que não seja confundido com o homem branco cis heterogêneo, genérico da burguesia. Eu ajudei ou piorei a situação de vocês? Eu tenho começado a perguntar isso, porque às vezes eu falo, só piora. Eu acho que para entender esse não ser, nós temos que ir um pouco mais, e além do cartesianismo, ser, não ser, como uma categoria, né? Eu até que a minha interpretação ajudou a dividir esse ser desse não ser. Mas não é uma divisão. O não ser é uma condição. Será que dá para a gente exemplificar, Guilherme? Mas exemplificar cai na esparrela, né? Vamos dizer o seguinte, vamos pensar gênero. Vamos pensar transexualidade. Eu não sou um homem. Porque não é a minha genitália que vai me dizer se eu sou um homem, por mais que eu nasça com ela. Mas dentro da minha socialização, eu me identifiquei como um homem. Eu não sou homem, eu passo a ser e me identifico como homem. Mas como eu não sou homem na minha essência, eu posso algum dia me identificar como mulher. Porque isso faz parte de um percurso histórico, da determinação do meu tempo. Mas isso, perceba, depende que a gente vive num mundo que tem essa binaridade. Se não existisse essa binaridade, eu também não ia me identificar como homem logo em seguida, nem como mulher. Essas são coisas que dependem da possibilidade da maneira como o mundo se organiza. Eu também poderia ter nascido numa comunidade indígena no qual existia um terceiro gênero. E poderia me identificar com esse terceiro gênero, que não é uma possibilidade no contexto histórico que eu nasci. Como que seria isso?
Então é isso, não ser é o fato que a gente não é nada, mas a partir do momento que a gente existe, a gente passa a se tornar coisas. Mas como a gente não é nada, a gente pode se tornar todas as coisas possíveis do nosso contexto histórico. Ao mesmo tempo que o nosso contexto histórico, ele diz pra gente quem a gente é. Então, é ali onde está a opressão que está a liberdade também, sabe? Como já diria o Preciado, a gente, se for para me colocar em jaula, que esteja na jaula da minha preferência, sabe? É exatamente isso, Nicole. Não se nasce mulher, se torna-se mulher. Mas para se tornar mulher, você precisa do contexto histórico que a categoria mulher exista. Você precisa da opressão sistêmica para que isso exista. Ao mesmo tempo que se tornar mulher também pode se tornar uma categoria de empoderamento para você questionar o gênero de base. Eu queria falar, mas eu entrei para ficar no marco, eu queria citar uma coisa que eu acho que talvez explique, sabe? Que é na página 78, tem uma nota de rodapé. Eu vou ler um pedacinho dela. O branco, embora exista enquanto particularidade, não precisa tomar parte dela, nem a ela é reduzido, já que a figura como expressão universal do gênero humano está relativamente livre para ser indivíduo e, ao mesmo tempo, humano. Já o negro, fixado na especificidade, não é visto como parte do todo que compõe o gênero humano, mas como uma espécie fora dele, destituída assim, tanto da individualidade singular, que orienta a noção moderna de pessoa, como das qualidades humanas universais. É uma espécie à parte, portanto específica, de ser para a qual a humanidade não se aplica, pelo menos não completamente. É interessante, porque o branco e o preto, eles mutuamente negam a possibilidade de você ter um universal. No momento que você afirma elas como as identidades que separam. Por um lado, né, o branco sofre exatamente isso, ele jamais vai poder se aproximar do universal, porque ele é universal e ele não questiona a sua universalidade. E o preto jamais vai conseguir ser livre, porque ele é o tempo todo forçado a ser preto. A questão é identificar isso como não padrões, sei lá, com mandato divino, a gente pode colocar se você quiser, sabe? Mas sim como questões de organização histórica. Se a gente olha como organização histórica, a gente pode superar elas. Mas só se a gente superar elas. Eu acho que a questão aqui é que da maneira que a gente é organizado, sabe? A gente dá muito valor à identidade. A identidade é quem a gente é. E as lutas políticas, elas são muito atreladas a identidades específicas. Eu não estou falando de identitarismo, gente, por favor, tenham um tom de mim. Mas eu estou dizendo que a gente se organiza tanto ao redor da identidade que questionar a identidade parece ser insuportável, sabe? Mas a identidade, ela como um artifício político, ela tem que ser superada, porque a gente quer tratamento igual para todo mundo. Em teoria. Mas se a gente se mantém na identidade, a gente está falando que tem diferenças essenciais entre todo mundo. É paradoxal. É paradoxal. Mas a questão é exatamente como a Evelyn, desculpa, não sei se estou falando do jeito correto. O fortalecimento da identidade é necessário para a gente suportar se suportar e se estruturar no mundo. Isso são coisas que parecem contraditórias, mas é exatamente o que o Fanon está dizendo. Assumir-se negro, construir-se negro, ajuda você a suportar e a lutar no racismo. Porque você consegue identificar que não é um problema seu, isso é uma construção. A partir disso, você consegue se estruturar, encontrar suas forças, você já não é mais o macaco. Você é o negro que foi construído pelo branco.
se fortalecer na identidade possibilita a gente não ser destruído. Mas se a identidade ela se torna quem a gente é, acho que a gente volta no essencialismo. Eu brinco e eu faço essa brincadeira com um colega meu. A gente está construindo negrômetro, sabe? Existem pessoas que são mais negras do que as outras. É o famoso passo para quando. A gente tá caindo nisso, cara. Eu acho que isso é mais um artifício do colonialismo, sabe? Ai, enfim, desculpa, Felipe, sinta-se à vontade. Não, eu ia falar eu ia trazer uma coisa que eu pensei que é a partir daquela reflexão que você trouxe do não ser, mas acabou que foram muitas outras reflexões e aí, assim, foram se sobrepondo, não sei se eu consigo retomar. Mas, partindo do que você falou agora, referente a gente tá criando negrômetros, né? Eu acho que as redes sociais, elas acabam reforçando muito, né, esse negrômetro. E isso é uma parada que eu vejo muito cotidianamente, assim, se manifestando, né? O quanto que não que isso seja um problema em si, ou que historicamente isso não tenha sido importante para, por exemplo, os movimentos sociais negros, sabe? Como o Partido das Panteras Negras, o Movimento Negro Unificado, mas eu acho que as redes sociais elas contribuem para uma certa polarização da raça também, que acaba também sendo um artifício do colonialismo, né? Porque ainda assim ela, como posso dizer, ela, esqueci a palavra agora, aumenta as polaridades, né? Afasta cada vez mais os grupos, como se para ser negro é necessário você performar, né? Essa especificidade assim de negritude. Se performe, seja negro dessa forma, não seja negro dessa forma, ou sendo dessa forma você tá mais para branco. Seria um pouquinho disso. Se a gente sentir, a gente pode retomar no início da apresentação, Guilherme, sua, com a participação do Fernando, essa questão do não ser. Bem, nós não vamos conseguir definir, não vamos conseguir dar conta dela, que eu acho que talvez, quando estivermos lendo Fanon, a gente vai retomar, mas se for preciso, a gente retoma a conversa. Eu estou achando meio angustiante, aparando uma angústia. Não que a gente vai resolver a angústia. Se você quer entender a não ser, você tem que ler ser de tempo, você tem que ler o ser de nada. Não, mas a gente toma só nos 5 minutos iniciais, só antes da sua apresentação, e aí não vamos conseguir dar conta dele, mas a gente só retoma o papo. Não, eu concordo, eu acho que daqui vai sair muitas discussões frutíferas, sabe? Eu acho que esse que é o interessante, sabe? Eu também sou no meu posicionamento como psicólogo, eu sou uma pessoa meio contra identidade, sabe? Eu acho que identidade é fenômeno tardio, sabe? Mas o próprio, aqui a gente viu isso, né? Que o Fanon também não gosta desse papo, não. E é por isso que eu estou me aproximando dele, sabe? É uma maneira de E eu achei muito legal essa questão. Achei bem interessante. É que eu acho que isso é uma bainha de dois gumes, sabe? Porque, por um lado, isso também dá uma abertura para uma certa discussão em qual que a diferença das identidades não faz diferença, sabe? E eu falei isso no sentido de que entrar naquela ideia de que somos todos iguais, bem generalista do humano, sabe? Mas eu acho que acho que essa questão nós não somos iguais. Na maneira que o mundo é estruturado, nós não somos iguais. Por isso que gênero, sexualidade, raça, neurodivergência são coisas muito, muito interessantes e muito importantes para a gente discutir. Mas essas são coisas que precisam ser superadas. A questão é que elas precisam ser superadas, não ignoradas, nem menosprezadas. Porque a gente tem que almejar um mundo
para além da opressão. Essas categorias elas só fazem sentido no mundo que opera para a violência. Gênero é violência, sexo é violência, raça é violência, neurodivergência é violência. Essas coisas só existem por causa da violência. Se apropriar disso serve uma maneira de lutar contra a violência. Mas se a gente quiser superar a violência, as categorias vão também precisam desaparecer em algum momento. Eu vou ler aquilo aqui que a Juliana falou. O negro não semos visto como parte de um todo. A sociedade determina onde ele pode estar, onde transitar e em que trabalhar. Limitação dos espaços serve como exemplo da ideia do negro ser impossibilitado de experienciar ou não ser. Cabe esse exemplo? É exatamente isso, Juliano. Cadê? Isso aqui tá logo na segunda página do Pele Negra Máscara Branca, né? Existe uma zona do não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma encosta perfeitamente nua, de onde pode brotar uma aparição autêntica. Na maior parte dos casos, o negro não goza da regalia de empreender essa descida ao verdadeiro inferno. Pula um parágrafo. O negro é um homem negro, isto é, em decorrência de uma série de aberrações afetivas, ele se instalou no seio de um universo do qual será preciso removê-lo. O que está dizendo, cara, é que antes de ser homem, o homem é negro. Antes de ser humano, a mulher é mulher. Antes de ser humano, o gay é gay. Ele não pode experienciar a vida sem violência. Sem essa determinação que viola a possibilidade de ele se tornar aquilo que ele quiser. Ele não pode diferenciar a indeterminação. Porque o mundo, de início da maioria das vezes, diz que ele é. Quem ele tem que ser, como se portar, violenta ele por isso. Eu não estou brincando, é literalmente a segunda página do livro. E essa parte aí essa parte também está no Davidson, quando ele explica o não ser. Eu acho que quando a gente traz esses exemplos do dia a dia, né, fica um pouco mais... Eu também sou psicóloga da fenô existencial, então eu venho estudando um pouco disso, e acho que quando a gente vai trazendo para os exemplos práticos do dia a dia, a gente vai entendendo um pouco mais sobre o que é essa zona do não ser, né? Como que a gente vive a nossa própria liberdade mesmo. E um pouco desse exemplo que eu trouxe nesse sentido, né? Assim, esses lugares onde o negro está hoje é fruto de conquistas, né? De luta, né? Não é algo como se ele tivesse essa liberdade já historicamente construída, né? Então, desse lugar que vem o não ser, né? Não poder desfrutar dessa liberdade de ser várias coisas, de ser possibilidades. Exatamente, Juliana, obrigado. Bom, gente, são 6h50. Gostaria de saber se alguém quer compartilhar algum afeto, alguma coisa com a facilitação da leitura tocaram vocês. Uma frase de encerramento. Hoje aqui foi movimentado. Isso é muito bom. Bom, queria tirar uma fotinha, gente, sorria. Ou não, não sei, não sou obrigado, vocês são livres. Né? Pode não ser. Isso aí, gente. Muito obrigado pela parceria de vocês. A gente se encontra semana que vem, no qual eu estarei fazendo a facilitação. Gostaria de saber, eu não vi, mas a nossa lista de... Deixa eu ver o nosso cronograma. A gente está ainda com
Deixa eu projetar. Algumas vagas. Temos uma para o dia 16/4, outra por dia 30/4, 7/5, Mas 21/5. não estava completo? Não, as pessoas Não? tiraram o nome. Eita! Espero que não tenha sido hoje, hein? Ah, não sei. Eu gostaria de saber se tem sua vontade. Esse link ele está na descrição do grupo do WhatsApp. Vocês estão vendo que aqui ninguém vai matar ninguém por facilitar, né? Sinta sua vontade na medida que for possível para compartilhar e abrir as experiências de vocês, tá bom? Então tá, gente. Muito obrigado e até uma próxima. Boa noite. Antes de ir embora, o link vocês mandam para o WhatsApp